Olá, paz e bem. Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Esse é o nosso 89º encontro, o encontro de número 89, e o tema é a bem-aventurança da paz no exercício da paciência e da humildade. Trata-se de um comentário sobre a admoestação 13. Vamos ler esta admoestação. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O servo de Deus não pode saber quanta paciência e humildade tem em si, enquanto está satisfeito consigo. Quando, porém, chegar o tempo em que os que deveriam satisfazê-lo fazem-lhe o contrário, quanta paciência e humildade aí tiver, tanta tem e nada mais. Este é o texto de São Francisco de Assis. Nós vamos agora fazer um comentário reflexivo sobre ele. Da admoestação 13 até a última, a 28ª, com exceção da penúltima, todas as exortações de São Francisco nos trazem à mente o caminho das bem-aventuranças do seguimento de Jesus Cristo. Bem-aventurança é quando o projeto da existência humana caminha, alcança êxito, se sai bem. Bem-aventurança é o consumar do poder ser humano. O caminho da bem-aventurança requer um olhar que encara o porvir e um coração corajoso face ao vindouro. Ao mesmo tempo, este olhar projetivo requer um olhar respectivo, que retorna ao passado essencial, que busca sempre de novo o vigor do que foi, os pontos de partida da própria história. O ser humano precisa sempre de novo reelaborar as condições de seu próprio viver. Ele precisa lutar com as necessidades, contrariedades, adversidades, confiando que esta luta poderá lhe conduzir a um bom êxito do projeto de sua existência. Caminhando assim, seu fazer e seu sofrer alcançam uma unidade de sentido. O projeto da existência caminha na medida em que, nas lutas, as necessidades exteriores são amainadas, minoradas, abrandadas, e o ser humano pode então se deixar guiar pelas necessidades interiores. Nessa luta, o poder ser se robustece. O ser humano passa a poder seu próprio poder ser. O projeto da existência, então, passa do mero deslanchar para alcançar êxito em tarefas particulares. Caso, aos poucos, o projeto da existência se dirija ao todo e não se restrinja a interesses particulares, mas ao bem comum, então a existência se sai bem, frutifica, torna-se feliz. Esta reflexão tem como fonte um texto do filósofo Heinrich Rombach, do livro Leben des Geistes, Vida do Espírito. Ali, o fenomenólogo Rombach fala de 3 momentos desse projeto humano caminhar. Em alemão, es geht, es gelingt e es glückt. Es geht significa vai. Es gelingt significa alcança êxito. E es glückt significa se sai bem, mostra-se feliz. Ir, alcançar êxito, sair-se bem e ser feliz são as 3 escalas do poder ser da existência humana na leitura e reflexão de Heinrich Rombach. Aqui estamos aplicando esta leitura fenomenológica à concepção de bem-aventurança. Bem-aventurança quando este projeto da existência consegue galgar essas 3 escalas, ou seja, a do deslanche, do ir, a do alcançar êxito e aquela do se sair bem no seu todo e na relação com o todo, que é a felicidade. São Francisco, em suas admoestações,
fala das bem-aventuranças, fala da bem-aventurança evangélica. O Evangelho traça o caminho da bem-aventurança no seguimento de Jesus Cristo. O primeiro aspecto da bem-aventurança, trazido à memória por São Francisco nas suas admoestações, é o da paz. O discípulo de Jesus encontra a paz no chamado ao seu seguimento. Jesus mesmo é a paz dos discípulos. Mas não basta ter a paz, é preciso também criá-la, pô-la em obra. Pacífico é aquele que cria, que põe em obra a paz. Lembremos que o texto do Evangelho das Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, fala dos eirenopoioi, isto é, aqueles que põem em obra, aqueles que produzem a paz, aqueles que criam a paz, os que são poetas, isto é, criadores, produtores da paz, né? Então, é nesse sentido, aqui estamos nos baseando na reflexão do teólogo Dietrich Bonhoeffer sobre o seguimento de Cristo, o discipulado de Cristo, na sua famosa obra. O discípulo de Jesus prefere sofrer o mal do que fazer o mal. Ele vence o mal com o bem. Nisso, ele carrega a cruz e participa da paixão salvadora de Jesus. Nisso, ele se mostra não só discípulo de Jesus, mas seu irmão, pois mostra que tem a origem de seu ser, de seu viver, de seu agir e de seu sofrer, no Pai que está no céu. E é digno, nesse sentido, de ser chamado Filho de Deus, com Jesus, em Jesus, como Jesus. Por isso, a bem-aventurança, bem-aventurados os que criam a paz, pois serão chamados filhos de Deus. São Francisco entende o pôr em obra a paz, a criação da paz, como paciência e humildade. Ele diz: o servo de Deus não pode saber quanta paciência e humildade tem em si, enquanto está satisfeito consigo. Nos louvores ao Deus Altíssimo, São Francisco diz ao Deus de Jesus Cristo e seu Deus: tu és a paciência. O Pai não só é paciente, pacientíssimo, ele mesmo é paciência. Santo Agostinho, num livrinho dedicado ao tema da paciência, em latim De Paciência, o mesmo título que leva essa admoestação de São Francisco, diz que a paciência é um dom de Deus tão grande que nós falamos de paciência referindo-nos àquele que a doa. Isto é, Deus é paciência e, acrescenta Santo Agostinho, sem padecer. Isto é, ele tolera os nossos males sem ficar perturbado com eles. É na paz que ele exerce a paciência para conosco. A paciência humana é tanto mais excelente quanto mais o ser humano imita a excelência da paciência de Deus. Assim, o ser humano manifesta-se como filho de Deus, quanto mais ele é capaz de suportar os males, as adversidades, as contrariedades, as insuficiências, na paz. Essa paciência não é um mero aguentar, tolerar de má vontade. Ela é um manter-se equânime e com boa vontade no tolerar o mal. Isto é, com um ânimo constante, um ânimo que não varia, que não titubeia. Isso quer dizer equânime. O paciente tolera o mal que sofre sem deixar de olhar para o bem vindouro, que pode resultar desse sofrimento, o fruto que ele pode tirar desta experiência. A paciência é o vigor da insistência e da persistência no bem em meio ao mal. Santo Agostinho lembra que os maus são capazes de suportar muitas contrariedades justamente para fazerem o mal. Os ladrões, os criminosos, por exemplo, padecem muitos males, mas não em vista de um bem
e sim para continuar fazendo o mal. Estes, embora padecem e suportam muitos males, não são pacientes. A paciência não se confunde com qualquer resistência ou resiliência, mas com aquela resiliência, que é motivada por um bem vindouro. A esperança do bem maior leva o paciente a suportar os males. A esperança, porém, se nutre da espera que vai além da expectativa de algo pontual, mas daquela espera que espera o inesperado. O inesperado também é esperado na e pela paciência, diz o filósofo Emanuel Carneiro Leão. A paciência traz consigo uma dimensão ontológica, isto é, atinente ao mistério do ser, ao mistério da realidade. Evocando as palavras de Jesus no Evangelho, em Lucas 21:19, que diz: "Pela paciência salvareis as vossas almas, as vossas vidas", o filósofo Emanuel Carneiro Leão diz, abre aspas, "somente na acolhida serena da paciência é que se poderá tomar posse e incorporar em nossas vidas o que já nos é dado sempre de novo, a saber, o mistério da realidade em toda a realização do real." Fecha aspas. A realidade é mistério, pois doa-se nas realizações limitadas, restritas do real, subtraindo-se, retirando-se enquanto realidade, enquanto abismo e infinitude. O ser humano caminha entre o inesgotável do mistério da realidade e as limitações, restrições, deficiências das realizações do real, seja em si, seja nos outros, seja no mundo. É por isso que carece de ter paciência. Cito novamente uma passagem de um texto do filósofo Emanuel Carneiro Leão. Abre aspas. Sendo histórico e biográfico a um só tempo, o indivíduo torna-se uma viagem entre possibilidades inesgotáveis e realizações deficientes. Para existir, tem de irromper nas possibilidades de seus empenhos, e nesta irrupção instalam-se limites e restrições em tudo que é e está sendo, em tudo que não é e nem está sendo, em tudo que está apenas vindo a ser. Em sua biografia, o existente sente escoar-se pelos dedos as suas realizações, sem poder nem detê-las, nem dirigi-las, nem incorporá-las. Fecha aspas. Este texto está no livro de Emanuel Carneiro Leão, intitulado Filosofia Contemporânea, num texto sobre Kierkegaard. Voltamos a São Francisco. São Francisco diz que o servo de Deus, isto é, o discípulo, amigo e irmão de Jesus Cristo crucificado, não pode conhecer quanto tem de paciência e de humildade enquanto estiver satisfeito consigo. É que este conhecimento só se dá como experiência. E é a experiência que revela a cada vez, a cada nova situação, quanto de paciência e quanto de humildade ele mantém em meio às deficiências das realizações humanas e das criaturas. Pertence à finitude humana nunca poder ser plenamente satisfeito e contente com as realizações do real em si mesmo, nos outros, no mundo. Esta insatisfação, este descontentamento, está na raiz da condição humana finita. Abre aspas. O homem é um ser descontente por natureza. Não se contenta nem com o que ele é, nem com o que ele não é. Um apelo incontentável de dever ser atravessa-lhe todo o ser. Desde tempos imemoriais, os homens são levados a transformar para dentro e para fora tudo o que receberam ao nascer. Fecha aspas. Esta também é uma outra citação do filósofo Emanuel Carneiro Leão, no livro Aprendendo a Pensar 2.
suportar a insatisfação, o descontentamento consigo mesmo, em se relacionando com as insuficiências e deficiências de si, dos outros, do mundo, é exercício de paciência. Isso implica renunciar à onipotência e acolher a finitude. A paz, isto é, a serenidade da paciência, é a maturação deste acolhimento. Isso implica também abdicar de reivindicar que os outros possam nos satisfazer a todo o tempo, em cada situação, ainda que eles tivessem o dever de nos satisfazer. Frei Hermógenes Harada ilumina essa experiência assim. Cito agora um texto do Frei Hermógenes. Abre aspas. Satisfazer é fazer cheio. Estar pleno naquilo que se deseja, naquilo que se considera necessário possuir. Quando se tem o que compete por direito, se está satisfeito. Quando não se está cheio, se está carente naquilo que se deveria ter por direito. Há cargos e tarefas que devem, de fato, satisfazer certas necessidades, como, por exemplo, um professor que deve ser professor, colega que deve ser colega, pessoas que devem, de fato, dar conta disso, daquilo que são. Acontece, porém, muitas vezes que os que deveriam ser segundo o desejo de nosso coração, ou segundo a responsabilidade de sua tarefa, não são. Neste momento, vem fora a verdade de nós mesmos, a verdade do vigor vital que nos anima. Diante do comportamento impróprio do pai, vem fora a verdade do vigor real do filho. Diante da insuficiência do padre, vem fora o vigor real do fiel. Diante da injustiça da sociedade, vem fora o vigor real do sócio-companheiro. Fecha aspas. A paciência nasce da aceitação do não ser no ser, das deficiências e insuficiências do real em meio às suas realizações, em meio aos empenhos e eficiências humanas. Aceitar o não ser, o negativo, o privativo, no vir a ser das realizações, leva o ser humano a abrir-se ao acolhimento do mistério da realidade, de sua transcendência. A serenidade da paciência cresce nesta aceitação e neste acolhimento. É exercício de desprendimento, de pobreza do espírito. Na maturação deste exercício, que deixa de ser meramente negativo para se assumir como positivo, é que se encontra a serenidade. A mística cristã medieval chamou este exercício de deixar ser. Na linguagem de Mestre Eckhart, o Sein lassen, isto é, o deixar ser da Gelassenheit, isto é, da serenidade. Cito mais uma vez um texto do professor Emanuel Carneiro Leão, desta vez sobre a mística de Eckhart em Eckhart. Ele diz assim: a mãe diz para a criança arteira, deixa de brincar com fogo. O pai diz para a filha adolescente, deixa de cavilação. De quem entrou para o mosteiro, ou do anacoreta que foi para o deserto, costuma-se dizer que deixou o mundo. Nestes casos, deixar, lassen, é verbo transitivo e significa renunciar, abandonar. Prevalece, então, o lado negativo do fenômeno do deixar, ao menos aparentemente. Trata-se do aspecto mais claro e evidente, embora menos essencial e decisivo na experiência de deixar. Pois esta só se completa e conclui se implícita ou explicitamente se acrescentar ser, deixar ser, como no apelo que muitas vezes se faz a um adulto invasivo. Deixa a criança ser criança. É que o adulto se incomoda tanto com ele ser criança que tenta e busca não ser criança na criança. Fecha aspas. Neste exemplo, aparentemente o adulto está insatisfeito com o ser criança da criança, mas isso é só uma aparência. Na verdade, ele está insatisfeito consigo mesmo, com o seu próprio ser criança. A dificuldade de aceitar as insuficiências da criança na criança trai e denuncia a dificuldade de aceitar as insuficiências
da criança nele mesmo, que é adulto. Talvez seja por isso que São Francisco escreve sobre o servo de Deus não estar satisfeito em relação a si mesmo, ao estar insatisfeito com os outros. No latim de São Francisco, dum satisfactum sibi. Enquanto no deixar ser nós nos concentramos somente no deixar e entendemos este deixar ser de uma maneira negativa ou privativa, nós nos mantemos numa atitude e numa valoração negativa da renúncia e do desprendimento. Somente na medida em que nós nos atentamos para o ser, do deixar ser, é que somos capazes de passar para uma compreensão, valoração, sentimento e atitudes positivos da renúncia e do desprendimento, isto é, da pobreza do espírito no exercício da paciência. Uma outra citação do filósofo Emanuel Carneiro Leão. Ele diz: deixar ser remete não apenas para uma renúncia, mas para a vigência de ser e não ser, aquém de toda intervenção da parte do sujeito. A renúncia não vive primordialmente de rejeição, mas se alimenta de aceitar transformação. Esta a citação. A maturação da aceitação, da vigência de ser e não ser em nosso vir a ser, da aceitação da transformação, é a serenidade da paciência. Ela é a paz com a própria condição humana finita, de ser e não ser a cada instante. É paz com o cheio e com o vazio da vida. É reconciliação com a unidade de vida e morte em nossa condição de seres mortais. Viver é aprender com a experiência da vida, com o que ela traz de plenitude, cheio, satisfeito, e de vazio, de nada. É um constante exercício de pobreza de espírito, isto é, de pobreza essencial, pobreza de ser, pobreza ontológica. Abre aspas. Outro texto de Emanuel Carneiro Leão. O mal radical tem suas raízes na pretensão de excluir o nada de dentro do mundo. O mal radical está na ilusão de um homem ater-se aos haveres para, com a multiplicação do ter, pretender assegurar-se ser sem não ser. A autenticidade do viver mora na virtude de uma pobreza ontológica, a pobreza que tende exponencialmente a ser sem ter, enquanto a riqueza de bens é sempre ôntica e tende exponencialmente para ter sem ser. A ilusão da inautenticidade reside em buscar a propriedade e posse de tudo. A fantasia reinante liga-se à onipotência de tornar-se proprietário da totalidade do real e do universo das realizações, para assim poder fugir do não ser. Por isso também, a sede da propriedade é insaciável, o desejo sem fim de substituir o ser pelo ter, contando com que ter tudo dispensaria ser, por excluir todo não ser. No mundo feito da inconstância de ser, a inautenticidade está em ater-se ao bem dos haveres para desvencilhar-se de não ser. E a inautenticidade do viver consiste em libertar-se da ilusão do mal, isto é, da ilusão de o ter vir a preencher o vazio de não ser. Na iluminação do insight, não ser se transfigura, deixando de ser a máxima limitação, para vir a ser a máxima realização do ser. Ser no superlativo da autenticidade é não ser, isto é, não ter nem mesmo o ser. Fecha aspas. Seguimos nossa reflexão. A paciência é a virtude, isto é, o vigor desta transformação, em que o não ser, o nada, o vazio, é acolhido com o ser, o tudo, o cheio, mas em que também mostra como experiência superlativa, excelente de ser. Assim,
A paciência suporta com boa vontade o mal e os males, e descobre que são chances de uma maturação para um bem maior, um bem vindouro, para a transcendência do próprio bem. São Francisco ensina que quando chega o tempo da insatisfação, quando aqueles que deveriam por direito nos satisfazer não nos satisfazem, então é que aparece como vigor em nós o vigor, isto é, a virtude da paciência e da humildade. Paciência é vigor de aceitação, de receptividade das transformações que a vida nos traz, para que nos abramos para o seu mistério. Frei Hermógenes Harada comenta, abre aspas, paciência é dinâmica e vigor de recepção. Uma pessoa que tem capacidade de sustentar, de acolher situações que o contrariam, de ter resistência, esta pessoa é paciente. Somente nas contrariedades é que isso se torna visível. Como você trabalha as coisas que deveriam lhe satisfazer e não o fazem, isso deixa claro até que ponto você é servo de Deus. A contrariedade vai contra o eu que quer se satisfazer. Mas esse eu que busca satisfação não é importante para São Francisco. Há um eu mais verdadeiro que a contrariedade pode ajudar a construir. O servo de Deus é aquele que, em situação de contrariedade, não considera a contrariedade uma carência, mas as encara com paciência e humildade, pois sabe que a paciência e a humildade são qualidades positivas de Deus encarnado, Jesus Cristo. Francisco tem delicadeza e nobreza tão grandes com o seu Senhor que considera uma ofensa achar as coisas como carência, como negativo. Para o servo de Deus, estas também são graça do Senhor. São Francisco é muito corajoso e positivo, alegre. No fundo, não há mais o negativo para ele. São Francisco está dizendo que São Francisco não está dizendo que se deve aguentar, engolir e sofrer para depois receber a recompensa. Quem assim faz ainda não está vendo direito como é ser servo do Senhor. A espiritualidade franciscana diz: Senhor, agora estou enfrentando esta carência, esta contrariedade, mas para mim não é carência nem contrariedade. É antes um convite positivo ao trabalho humilde que busca descobrir e viver o humus essencial da vida. Quando não há o desafio da contrariedade, ficamos superficiais. Fecha aspas. Seguimos nossa reflexão. O vigor do humus essencial da vida chama-se humilitas, em latim, humildade, em português. Por isso, São Francisco nomeia juntas a paciência e a humildade. A paciência é a verdade do ser. A humildade é a verdade do ser. A humildade é pisar o chão do real. E o real da vida humana se mostra na sua finitude. A encarnação é o Filho de Deus assumindo este real com toda a sua boa vontade, com a boa vontade do amor. O amor de Deus foi manifestado em Jesus Cristo crucificado como pura gratuidade. O espírito desse amor foi difundido em nossos corações. São Paulo disse que a caridade é longânime, é paciente, que ela suporta tudo, conforme lemos no versículo 7 do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Do realismo da humildade fala Frei Hermógenes Harada. Sendo uma virtude, ela não é coisa de temperamento, de índole, mas é de trabalho, de operação. Citamo-lo. Abre aspas. São Francisco é muito realista. Ele chama a atenção para o fato que o que se é realmente não fica manifesto nas coisas positivas. O real de nós mesmos aparece nas contrariedades. Há pessoas que, quando contrariadas, no fracasso, na obrigação de fazer na marra, brigam, xingam, se revoltam. Mas na hora oportuna têm mais virtudes do que outras de índole boa, cuja bondade não se sabe bem se é superestrutura ou dura
conquista virtuosa. Francisco é vigoroso no seu realismo. Seu estilo não tem treino sofisticado. Ele vai diretamente para o embate da vida como o treino mais verdadeiro. Ele parece ter um espírito esculpido pela própria tempestade da vida. É isso, longe de ser pessimismo, é atitude muito positiva. Fecha aspas. Concluímos nossa reflexão. A flor da alegria franciscana só pode abrir-se à medida em que o ser humano se enraiza pela paciência e humildade no chão, no humus essencial da vida humana, terrena, finita. Muito obrigado pela sua paciência e até a próxima oportunidade.